Josias, vamos falar rapidamente da nossa manchete principal, ainda não tratamos disso, tem a ver com o 8 de janeiro e com também como o Supremo Tribunal Federal está tratando isso e a PGR também, né? Na verdade, a Procuradoria-Geral da República avalia o veto de redes sociais aos incitadores do 8 de janeiro, caso o Supremo Tribunal Federal autorize um acordo. Essa é uma reportagem que está na coluna da Mônica Bergamo de hoje e que traz a informação que a PGR já avalia sanções que poderiam ser aplicadas em um eventual acordo de não persecução penal com os 1.156 bolsonaristas denunciados por incitar os ataques do 8 de janeiro. O órgão que se manifestou a favor do uso desse instrumento na semana passada aguarda uma decisão agora de Alexandre de Moraes sobre a sua viabilidade. O veto ao uso de redes sociais por alguns anos e o ressarcimento de parte dos danos causados, pela destruição do patrimônio público são algumas das possibilidades que foram aventadas nesse possível acordo. A ideia é que as medidas restritivas sejam suficientes para repreender os infratores e para desestimular novas ameaças contra a democracia, né? Esse acordo de não persecução penal, ele pode ser realizado em algumas situações, e em situações em que a pena prevista ela é inferior a 4 anos de prisão e não há infração grave. Vamos lá, vamos explicar essa história, Josias. Seria bom ou não esse acordo? O PGR avalia o veto, por exemplo, de redes sociais, como uma possibilidade de ser colocada nesse acordo. O que você acha? Seria bom se a gente observar determinadas circunstâncias. Se você joga num caldeirão, nesse mesmo caldeirão em que está ardendo aí essa gosma quente do 8 de janeiro, se você joga golpistas miúdos e graúdos nesse caldeirão, eles esperneiam igual, expelem ali as mesmas flatulências. A diferença é que a diferença está no grau de periculosidade. Então, os tubarões do golpe mais perigosos merecem cadeia, condenações a prazos mais alongados, e para os bagrinhos que entraram nessa história como inocentes inúteis, talvez seja melhor até a camisa de força do que a cadeia. Então, numa conta fechada no início desse mês, a Procuradoria-Geral da República contabilizou esses bagrinhos em 1.156 pessoas. Foram pessoas presas ali na frente do QG de Brasília, mas não há evidências de que essas pessoas tenham se metido em atos de violência, invasão, aquela depredação que houve nos prédios dos 3 poderes. Inclusive, essas pessoas foram soltas com tornozeleiras eletrônicas. Então, acusadas de incitação ao crime, que seria o máximo que se poderia acusar em relação a elas amargariam ali condenações inferiores a 4 anos de reclusão e escapariam do regime fechado. Nessas condições, a lei autoriza que sejam celebrados acordos de não persecução penal. Aí o sujeito confessa as suas culpas, aceita sanções alternativas à prisão, como a reparação dos danos, precisa botar a mão no bolso e reparar danos, a prestação de serviços comunitários. Há um inusitado aqui, que seria o banimento do personagem por algum tempo das redes sociais. Nem sei se isso é exequível, mas a Procuradoria cogita impor entre essas sanções alternativas esse tipo de sanção, excluir o sujeito das redes sociais por algum tempo. O acordo seria interessante, Fabiola, e poderia ser avalizado pelo Supremo, que depende do aval do Supremo. Faria sentido se um dos objetivos fosse desafogar os escaninhos da Procuradoria e do Supremo, liberando acusadores e julgadores, procuradores e os ministros do Supremo, para dedicar mais energia à condenação dos tubarões, de gente como Bolsonaro, como os militares, os parlamentares bolsonaristas que incitaram esse 8 de janeiro, os financiadores, os executores, de fato, do quebra-quebra, quem participou do quebra-quebra,
Então, nesses núcleos, os crimes são muito pesados: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, grave ameaça e deterioração do patrimônio público. Então, nesses casos, as penas podem ultrapassar 30 anos de cadeia. Então, é preciso que, se o objetivo for este, você vai desafogar, dar mais tempo para que a Procuradoria e o Supremo se dediquem a esses tubarões, aí faz todo sentido. Você vai desafogar os escaninhos do Supremo e vai liberar espaço e energia para que os procuradores e os ministros do Supremo se concentrem nestes tubarões. E aí estamos falando de Bolsonaro para cima. E é preciso incluir a militares que não foram nem denunciados ainda. Então, se o objetivo for esse, liberar energia para tratar do que interessa, aí faz todo sentido você dedicar esse refresco aos bagrinhos aí, um acordo de não persecução penal.